E aí, pessoal, tudo bem? Beleza? Mais uma semaninha aí na pandemia, né? Hoje, tá? O Praça vai dar continuidade aos conteúdos ali da apostila, seguindo a lógica, né? A gente trabalhou nas aulas passadas estrutura geológica, trabalhamos camadas e estruturas internas da Terra e movimentos da crosta, né? Hoje, nosso objetivo é trabalhar basicamente os agentes de formação do relevo, ou seja, os agentes internos de formação do relevo. Tranquilinho? Pega a apostila de vocês, ó, aula 22, 23 e 24, beleza? E vamos lá, bora trabalhar, tá? Bom, deixa eu me diminuir aqui, botar aqui no canto. Bom, para começar, vamos entender rapidão o que significa agentes de relevo, tá? Quando eu falo agentes de relevo, galerinha, eu estou me referindo aos processos que produzem as formas da superfície do planeta. Presta atenção. Quando eu falo relevo, eu estou falando das formas da superfície. Quando eu falo estrutura geológica, eu estou falando não só da forma da superfície, mas o que dá base a essa forma. As rochas, a estrutura geológica, a estrutura litológica. Lito é rocha, ou seja, tudo que é base da crosta, beleza? Então, o relevo é a forma que essa superfície tem. E essa forma ela é alterada o tempo inteiro, né? Por processos de erosão e sedimentação, beleza? Erosão desgasta a parada, sedimentação compacta a parada. Erosão esburaqueia, causa buraco, né? Então, quando você está cavando, você não está retirando o material. Imagina você lá cavando algum lugar. Esse material que você retirou, tá? Ele é um sedimento. Onde esse sedimento vai ficar acumulado é onde acontece a sedimentação. Pensa comigo. A erosão, que é o buraco, é um processo de perda. A sedimentação é um processo de acúmulo. Sacou? Facinho, né? Quando eu falo sedimentação, você tem que lembrar uma coisa bem importante. Devido a uma lógica bem fundamental chamada gravidade, né? O que vai acontecer? Devido à gravidade, a tendência da sedimentação é sempre ser no lugar mais baixo e plano, onde dá para acumular sedimentos, entendeu? Se o lugar for irregular, significa que eu vou ter descidas, né? Então isso vai fazer com que esse sedimento seja transportado. Então tudo isso a gente vai discutir em agentes de relevo. Belezinha? Bora lá? Vem comigo aqui. Para começar, vamos falar dos agentes internos. Quando eu falo agentes internos, galera, eu estou me referindo aos agentes que produzem o relevo de dentro da Terra, por isso internos, ou seja, abaixo da crosta. Três agentes importantes. Olha aí: vulcanismo, tectonismo, tá? E abalo sísmico. Beleza? Então, basicamente, tá? O tectonismo, o vulcanismo e o abalo sísmico são os chamados agentes internos. E como que eles trabalham fazendo relevo? Bom, vamos ver agora, tá? Mas, a via de regra, todos esses agentes são produtores do relevo, ou seja, eles criam um relevo, eles constroem um relevo, tá? Porque eles fazem surgir uma forma. O tectonismo joga uma montanha para cima, tá? O vulcanismo também faz isso, então eles sempre são positivos nesse sentido de construir, tá? Vamos começar falando aqui do tectonismo e das falhas, beleza? Bom, antes de mostrar as imagens, vamos ler os conceitos aqui comigo, ó. Deixa eu pegar meu laser aqui. Bom, acompanhe aqui comigo. Movimentos epirogênicos ou epirogenia. Isso é importante, tá? Epirogenia, movimentos verticais da placa. Epirogenia são movimentos verticais da placa. Olha aqui, ó. Os movimentos epirogênicos são movimentos verticais. São lentos, provocam subsidência ou surgimento da estrutura. O que é isso, professor? Pensa comigo.
Subsidência, tá? É quando a estrutura abaixa. Soerguimento é quando ela ergue. Subsidência, soerguimento. Subsidência, soerguimento. Subsidência, soerguimento. Beleza? Importante, como cita aí no texto, é um movimento bem lento, então você não vê, por isso que a gente estuda pouco. Mas a gente vai ver algumas influências desses movimentos epirogênicos, ok? Beleza? Então vamos lá. Vimos o conceito de epirogenia, agora olha a imagem aqui embaixo de mim, tá? Tá vendo aqui, ó? Eu trouxe para vocês uma epirogenia negativa e uma positiva. Olha o que está acontecendo bem aqui, tá vendo? O pedaço da crosta está sendo empurrado para baixo, tá vendo? Ó? Empurrado para baixo. Então, por isso que é uma epirogenia negativa. Isso vai criar falhas, tá? Olha aqui a falha. Cada linha dessa aqui é uma falha geológica, tá vendo? Beleza? Então, quando a epirogenia é para baixo em um pedaço da crosta, ela cria um falhamento. Ela vai empurrar para baixo, fazendo que aquela parte do relevo fique rebaixada. Isso demora milhões de anos, tá? Ou milhares. Aqui eu tenho uma epirogenia positiva, tá vendo? Sendo empurrado para cima. Olha aí que interessante. Aí, ó, eu formei falhas, tá vendo? Uma falha aqui, outra aqui, outra aqui e outra aqui. Porém, eu formo uma estrutura de morros, tá vendo? Eu estou formando morros. Epirogenia positiva. Beleza? Olha outro exemplo aqui nesse slide, tá? A transgressão e regressão marinha. O que isso quer dizer, professor? Ó, a transgressão ou regressão marinha significa o seguinte, vamos começar aqui com a regressão. É quando esta placa aqui, tá vendo? Que é a placa continental, ela soergue. Ela soerguendo, o mar que está aqui vai voltar. Sacaram? Então, a placa está aqui, ó. A placa está aqui. Deixa eu fazer com o livro. O livro é a placa, certo, galerinha? Aí o mar é minha mão. Quando o livro ergue, o mar escorrega para baixo pela gravidade. Ele volta, por isso que é uma regressão. Beleza? Então, quando eu tenho um soerguimento por epirogenia, é natural eu ter uma regressão marinha. E quando eu tenho um rebaixamento da placa, aí o que vai acontecer? Uma transgressão marinha. Olha aqui, essa placa aqui, ao invés de ir para cima, ela foi para baixo. E aí o mar avança. Então a placa vai para baixo, fica abaixo do nível do mar, o mar toma esse espaço. Beleza? Então isso são consequências da epirogenia. Beleza? Facinho, não é, galera? Pois é. Então vamos lá, continuando. Além da epirogenia, nós temos as falhas ou falhamentos, tá? Olha aqui, ó. 3 tipos de falha. Ah, professor, preciso saber esses 3 tipos? Olha, se você for se aprofundar um pouquinho mais, sim. Por enquanto, no primeiro ano, não. Só saiba que existem falhas, tá? Olha aqui, falhas é quando um bloco racha e escorrega, tá vendo? Aqui o bloco escorregou para cima, aqui ele escorregou para baixo, aqui ele escorregou para os lados, tá? Então, olha a diferença. As falhas provocam quebras na crosta e produzem o desnível que vocês estão vendo, tá? O dobramento faz isso aqui. Lembra do dobramento da aula passada? Ó, eu vou pressionar a placa, ela faz isso, ó. Ela dobra. Dobrou. Dobrou, formou um morro. Um morro. Tá vendo? Redondinho. Então, quando dobra, morro. Tá? Quando a rocha é muito dura, ela não dobra, ela quebra. Aí forma falhas. Bom, continuando aqui, galera. Vulcanismo. Aqui é uma parada bacana, né? O que é um vulcão mesmo? Vamos lembrar, é bem simples, né? Um vulcão nada mais é do que um processo de rachadura na crosta, tá? Ou seja, quando a crosta ela racha, permitindo que o magma que está no manto saia na superfície. É o que a gente chama de erupção do magma. Beleza? Então ele sai do interior da crosta, do manto, e chega na superfície. Nem sempre o magma chega na superfície, tá? Às vezes esse magma aí, ele chega só na crosta e fica presinho ali. Não tem problema. Ficou lá, rolou isso, é vulcanismo, tá? Às vezes tem erupção, às vezes não tem. Beleza? Bom, aí, gente, vamos observar o seguinte, ó, geralmente os vulcões estão localizados, tá?
próximo aos limites de placas. Logo, pode estar diretamente relacionado à sua movimentação. Então, lembra dos limites de placa que a gente viu aula passada? Limites convergentes, divergentes e transformantes, né? Convergente choque, divergente separa, transformante conserva, por isso que é conservativo, tá? São movimentos orogênicos, horizontais, né? Movimentos de orogenia, horizontais, tá? Então, onde está tendo esse choque, essa separação, esse atrito lateral, é normal que crie rachaduras que permita a formação de vulcões na crosta. Beleza? Tranquilo? Então esse é o tipo de vulcão mais comum. Aí a gente tem outro tipo de vulcão que são os hotspots. Olha que interessante aqui, galera. O hotspot, na verdade, ou seja, um ponto quente, nada mais é do que o seguinte: um processo onde, tá? A crosta, geralmente oceânica, que é a mais fina, ela racha, tá? Então essa crosta oceânica mais fina, ela racha, tá fininha, quebrou. Lembra que eu falei, se a crosta racha e o magma sobe, é um vulcão. Então, quando isso acontece, eu crio uma ilha vulcânica. Aí não precisa estar no limite de placa. Presta atenção, hotspots nem sempre estão no limite de placas. Olha aqui o exemplo 1, deixa eu tirar os outros. Na placa A, olha aqui que interessante, rachou, formou um vulcãozinho, o vulcão foi expelindo magma e foi formando esse morro aqui, não foi? Olha aqui, ó. Por que que forma um morro? Porque o magma vai solidificando e virando rocha. E quando ele vira rocha, ele vira crosta também. Aí quanto mais magma derrama, maior fica a montanha até ele ficar acima do nível do mar. E quando ele fica acima do nível do mar, ele vira o quê? Uma ilha vulcânica. Sacaram? Beleza. Só que lembra o seguinte, que a crosta não está se movimentando? Pois é. Aí passa mais alguns milhares ou milhões de anos, aquele vulcãozinho lá, bem aqui, ficou de boa, tá lá, bonitão. Só que por que ele está menor, professor? Lembra que eu falei que passou alguns milhões de anos? Então esse vulcão foi sendo desgastado pelo mar. O mar foi desgastando essa rocha, foi reduzindo a altitude dele. Aí surgiu um vulcão mais novão que está mais altão. Passa mais uns milhões de anos, olha aqui, ó, o vulcão 1, que é o A, o vulcão 2, que é o B, que também ficou pequenininho, e o vulcão 3, que é o novão, que vai ficar a ilha maior. Então eu criei um arquipélago, aqui nesse exemplo, de 3 ilhas, tá? Uma linha de ilhas. Essas ilhas são comuns no Pacífico. A gente chama isso aí de vulcanismo por hot spots. Beleza? Bem legal isso aqui, né? Vamos ver um exemplo prático? Olha aqui, galera, um exemplo prático para vocês. O que eu vou mostrar para vocês é um lugar bem famoso, que é o Havaí, o arquipélago do Havaí. Tá? Para isso, eu vou pegar minha caneta ao invés do laser, que eu quero riscar. Ó, olha que interessante, tá vendo aqui, ó? Olha a linha que fez de vulcões, de ilhas vulcânicas, tá vendo, ó? Dá para ver aí na imagem? Dá, né? E aqui é um exemplo ampliado, ó, tá vendo? Eles pegaram essas ilhas aqui, que é o arquipélago do Havaí, o principal, e aqui você tem as ilhinhas igual a gente viu no modelo, tá vendo? Essa ilha aqui, ó, Kauai, né? Kauai, ela tem cerca de 5 a 6 milhões de anos. Depois, essa aqui é mais novinha, tem cerca de 3 milhões de anos, tá? Essa Molokai aqui tem cerca de 1,8 milhões de anos, né? E a Maui, 1 milhão de anos, tá? E por último, né, a principal ilha do Havaí, que tem menos de 1 milhão de anos. Então é bem novinha. E aqui eu tenho uma mais novinha ainda, que ainda está começando a se formar. Beleza? Então é assim que forma um arquipélago. Se você for nesta ilha aqui, que é mais velhinha, provavelmente você não vai ver um vulcão ativo, você não vai ver erupção. Mas se você for nesta ilha aqui, você vai ver erupções vulcânicas constantemente. Isso é bem louco, é bem interessante. Muitos turistas vão para essa ilha mais novinha aí para ver erupção vulcânica rolando, para ver o magma escorrendo, né? Para ver o bagulho acontecendo. Tem gente que aí vai só para ficar de boa na praia. Aí você não vai bem nessa ilha, você vai em outro lugar dessa ilha ou em outra ilha que vai estar mais tranquilão. Sacaram? Então isso é um modelo de vulcanismo. De boa, né? Então bora lá, continuando?
Abalos sísmicos, galera. Abalo sísmico é um negócio bacana também. Abalo sísmico é tremor de crosta. Tremeu a terra, bum, tremeu, abalo sísmico. O que pode produzir abalo sísmico? Um monte de coisa, tá? Pode ser o movimento da crosta? Pode. Pode ser uma explosão em uma pedreira? Pode. Pode ser um acidente da Samarco em Mariana, lá, aquele monte de lama escorregando? Pode, pô. Qualquer movimento forte na crosta provoca abalos sísmicos, né? Então, quando a gente tem abalos sísmicos na crosta, esses abalos precisam ser medidos, tá? Geologicamente, tem que ser medido o dano que ele traz para o lugar, para a gente que está ocupando o lugar. Beleza? Então, a gente tem que fazer medição geológica e uma medição que é para superfície, que é para ver o estrago, como que foi a sensação do tremor. Por isso, galera, que a gente trabalha duas ideias. O hipocentro, ponto no interior da crosta, onde observamos o centro, ou seja, o início do tremor. O hipocentro é bem aqui, olha na imagem. Tá vendo? Ó? Bem aqui é o hipocentro. Tá vendo aí na imagem? Massa. É aqui que o bagulho começa, é o centrão do tremor. Mas, na superfície, eu que sou uma pessoa comum, eu quero saber do epicentro. O ponto sentido na superfície, tá? E aí eles medem aqui, no caso desse modelo, o epicentro é bem aqui, ó, certo? E essa linha preta é a fratura, é a falha do abalo, onde teve um movimento, onde teve deslocamento. E aí cria as ondas sísmicas, que é o tremor de terra. Beleza? Facinho, né? Então esse é o abalo sísmico. O terremoto é quando a gente tem abalos sísmicos porque a crosta, a placa se movimentou. Então, geralmente, terremotos são abalos sísmicos mais fortes, tá? No Brasil, dificilmente você tem terremoto, é muito raro, porque a gente está no meio da placa sul-americana. E por estarmos no meio, a gente está longe das bordas. E onde eu sinto mais terremoto? Nas bordas, porque é onde o choque acontece. Beleza? Então, sempre na borda da placa eu vou ter mais vulcão e mais terremoto. A escala Richter é essa escala que vocês estão vendo para medir a força deste terremoto. A via de regra, galera, um terremoto ali na casa de 3, 4 na escala Richter, você malemar sente, tá? Passou um caminhão aí na rua, balançou o prédio, vai ser mais ou menos isso aí, a sua sensação, se você perceber o abalo, tá? Se você perceber. Acima de 5, 6, já pode estragar umas paradas aí, quebrar asfalto, quebrar casa. E quando tá na casa do 7, aí é preocupante, tá? 7 para cima na escala Richter já pode causar aí um dano bem considerável. Beleza? Aí vai depender muito do país. Por exemplo, um terremoto de 7 graus no Haiti, que é um país muito pobre, no Caribe, tá? Igual aconteceu 7,5, foi devastador, destruiu o país, produziu milhares de mortes, tá? Porque estragou toda a infraestrutura e porque matou mesmo as pessoas que sofreram diretamente com desmoronamentos dessas coisas. No Japão, que é um país altamente tecnológico e preparado para terremoto, onde a gente quase não tem índices de pobreza significativos, um terremoto de 7,5 dificilmente mata a gente, tá? Enquanto no Haiti mata milhares, no Japão dificilmente mata alguém. Então, isso é interessante de observar. Logo, o grau de desenvolvimento de um país é importante para saber se esse tremor vai ser ou não de grande proporção. Beleza? Passou de 8, galera, aí o bagulho fica louco e aí é bem forte, tá? A gente já teve terremotos registrados aí na casa dos 9, 9,3, 9,5. Aqui no Chile, pertinho, e no Japão já teve também, tá? Quando o terremoto é no mar, a gente chama isso de maremoto, por isso que é o terremoto no mar. E quando eu tenho maremoto, é normal eu ter tsunamis. Por quê? Porque eu vou ter uma vibração forte no fundo do mar e a água que está em cima vai ser deslocada pela vibração. E esse deslocamento é uma onda. E quando a onda está na água, a gente tem ondas de água bem grandonas que a gente chama de tsunamis. Beleza? Em 2004 a gente teve aquele tsunami absurdamente grande que devastou a Tailândia e vários outros, Indonésia, um monte de país ali na Ásia, até a África, acertou? Ali foi um terremoto acima de 9 graus na escala Richter. Aí é devastador, tá? Aí não tem Japão
com tecnologia suficiente para segurar a onda. Beleza? Então aí, de boa, né, galera? Bora lá? Então bora lá. Bom, vamos falar aqui rapidinho dos agentes externos. Os agentes internos, eu acabei de mostrar para vocês, eles são construtores, eles produzem a montanha, que é o dobramento, ele produz a ilha, que é vulcânica, enfim. Agora, os agentes externos, eles modelam o relevo. O que eu quero dizer com modelar o relevo? Tá? Eles vão desgastando o relevo, vão desgastando e fazendo esse relevo reduzir de tamanho, tá? Em função do desgaste. Quais são os principais agentes de desgaste desse relevo? São esses caras aqui que eu listei para vocês, ó. O vento, a chuva, o mar, rio, tá? Ou seja, a água, né? Em vários formatos de água, a água vai sempre desgastando, não é? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso chama erosão, entendeu? Desgaste. Beleza, galera? E essa erosão e esse desgaste das rochas a gente chama de intemperismo. Então, o que significa intemperizar? Intemperismo é o desgaste ou decomposição de uma rocha, tá? Como assim? Quando você pega a rocha e vai dissolvendo essa rocha, fazendo ela virar, abre aspas, terra, né? Que o termo não é correto, não é terra, mas tudo bem, virar sedimento, né? Que é aquela terrinha, aquele pó, aquilo lá você está intemperizando a rocha. Esse é o termo, intemperizar, tá? Para pegar um exemplo bem simples, pega um grão de barro, né? Faz um barrinho, um bolinho de barro e vai depois desmanchando esse barro. Você está intemperizando. Se isso fosse uma rocha, seria intemperismo. Beleza? Se eu ficar atritando com a minha mão, eu tenho um processo que é químico ou físico? Físico, não é? Porque eu estou usando uma força, pressão, para decompor o objeto, tá? E se eu pego esse mesmo pedacinho de barro e boto dentro de um copo d'água? Ele não vai dissolver também? Vai, mas ele vai dissolver por atrito ou por decomposição química? Por decomposição química, não é? Por quê? Porque eu estou colocando esse torrão de barro dentro de uma solução aquosa. Beleza? Então, aí seria intemperismo químico. Certinho? Então, quando eu falo em intemperismo químico na parada, o que você tem que lembrar aqui, galera? Ó, intemperismo químico, ele é sempre, ó, mais rápido, tá? Ele é bem rápido. E geralmente ele está associado a climas quentes e úmidos. Então, onde eu tenho climas quentes e úmidos, as rochas vão se decompor de forma mais acelerada, tá? Bem mais acelerada. Beleza? É o caso do Brasil. Então, significa que o Brasil tem bastante ou tem pouco intemperismo químico? Tem bastante, não tem? Aqui, predominantemente, a gente não tem períodos quentes e úmidos? Pois é. Agora eu pergunto para vocês, aqui em Campo Grande, aqui no estado, vocês acham que aqui no nosso estado, Mato Grosso do Sul, vai ser um intemperismo químico maior no final do ano ou no meio do ano? Que é agora que a gente está na pandemia. Muito bem, o intemperismo químico vai ser maior no final e no começo do ano. Por quê? Porque no final e no começo do ano está chovendo mais. E no meio do ano agora, o clima é seco. Então tem menos chuva, ou seja, menos umidade, e ainda por cima não é tão quente. É mais friozinho, é mais ameno. Então, significa que o intemperismo químico, essa época do ano, é muito menor. Beleza? E o físico, galera, como o nome sugere, como eu citei, ele é um processo que envolve atrito e tal. Então, ele é muito mais lento. Por quê? Diferente do exemplo que eu te dei, não vai ter algo na natureza que vai ficar fazendo assim na rocha, esfregando a rocha, né? Então, para fazer esse papel de esfregar a rocha, eu preciso do quê? Do vento batendo na rocha. Isso é lento, muito lento. Ou eu preciso do calor dilatando e contraindo a rocha, não é? Você já não estudou isso? O calor faz dilatar e o frio contrai. Então, tipo no deserto, né? Quando está 40, 50 graus no deserto, está muito quente, a rocha dilata. Vai ficar bem maior. Quando esfria no deserto, à noite, a rocha contrai, porque está frio. Então, esse processo todo dia, por milhares de anos, expande, contrai, ela vai quebrando em pedacinhos. É o intemperismo físico. Beleza? Por isso que ele está associado a climas mais áridos. Beleza?
desgaste por atrito. De boa, galerinha? Massa, né? Então, bora lá, continuando? Gente, aqui eu trouxe um ambiente, isso aqui é só para comentar. Olha que interessante como que cria cavernas, tipo bonito. Aqui é bonito, né? Mais ou menos assim. Né? A gente chama de ambientes kársticos, né? É quando tem rochas de calcário, e essa rocha de calcário, ela é muito suscetível ao intemperismo químico, tá? Olha que legal. Então, o calcário que vai ser desgastado, produzindo, tá? O calcário. Deixa eu tentar escrever aqui. Então, significa que o calcário que tem lá em Bonito, ele é muito, muito fácil de ser dissolvido no meio aquoso. Então, o intemperismo químico é muito intenso. Então, onde tem água, a água vai dissolvendo esse calcário e vai formando buracos, que é o que vocês estão vendo aí. Beleza? Outro exemplo de erosão. Esse aqui, olha que legal. Tá? Vou botar em cima que eu não quero mostrar esse outro. É a erosão da falésia. Tá vendo aqui? Ó, que legal. O mar vai batendo aqui, ó, e vai escavando isso aqui. Conforme o mar vai batendo, ele vai escavando, tá? Formando um grande processo erosivo. Aqui essas rochas são bem suscetíveis à erosão também, tá? A gente chama isso de falésias, é um exemplo de erosão marinha. Deixa eu escrever aqui, ó. Isso aqui é uma falésia. Quem já viu isso pessoalmente? Já viram? Isso aqui é comum na Bahia, tá? No Rio Grande do Norte, você vai ver essas estruturas, tá? E quem já viu, já percebeu que essas falésias são muito frágeis, né? Por isso que precisa ter vegetação para proteger a falésia de uma erosão muito intensa, tá? É a falésia. Belezinha? Bora lá então. E aí aqui tem outros tipos de erosão que eu vou comentar com vocês, tá? Que são erosões ligadas ao solo. Eu vou comentar rapidão que depois em solo a gente vai ver melhor. Então a chuva é o maior responsável pela erosão no solo. Não é quando chove e não faz buraco na rua? Lembra disso. Se você vê uma rua que não é asfaltada, esse buraco vai ser ainda maior. Então essas erosões provocadas pela água da chuva, a gente chama de erosão pluvial, ou seja, erosão da chuva. E aí vai produzir, ó, isso aqui que é uma vossoroca, isso aqui, ó, é uma vossoroca. O que é uma vossoroca? Um buraco grandão no solo. Bem comum aqui no nosso estado, mas bem comum mesmo, tá? Então, vossoroca, esse buraco, essa cratera gigante, pode ter centenas de metros isso aqui, hein? Pode ser bem fundo uma vossoroca. Ou ravinas. Olha as ravinas aqui, tá vendo? Ravinas são esses buracões que parece que alguém passou com uma faca no chão e foi cortando, né? A ravina, galera, se você não cuidar, tá? Se você não cuidar das ravinas, elas viram vossorocas. Então, isso aqui vira isso aqui, beleza? E aqui é o deslizamento de morros, né? Olha o deslizamento, certo? Deslizamento é de encosta, né? É quando você não cuida, tá? Da região que você, de encosta de morro, e aí a gravidade vai levar para baixo. Tranquilo? E para terminar, a gente tem outros tipos de erosão, ó. Erosão fluvial, tá vendo essa erosão fluvial aqui? Que massa! Isso aqui é o Grand Canyon, foi o rio que escavou isso aí. O rio foi batendo por milhares de anos e cavou esse buracão, tá? Rocha sedimentar. Erosão eólica, também rocha sedimentar. Foi o vento que foi esculpindo, tá? A paisagem. Massa, né? Então, dois tipos de erosões bem intensas. Eólica, que você está vendo aí, tá? Opa! E agora, a erosão fluvial, feita pelo rio, tá? Outro tipo de erosão fluvial, ó, outro tipo de erosão fluvial, que é a erosão, deixa eu me aumentar aqui, cavada formando um vale em forma de V, tá vendo? E aqui, ó, desse outro lado, eu tenho uma erosão glacial. Ou seja, se é glacial, é produzido pelo descongelamento das geleiras. Então, a geleira vai descongelando, olha o gelo lá aqui no fundo, tá vendo? Ó? Aí vai escavando esses buracões. Belezinha, galera? Legal, né? Então, aqui eu falei para vocês de algumas das principais formas de erosão, tá? Opa, deixa eu me aumentar aqui. Eu mostrei aqui para vocês as principais formas de erosão que existem, tá? E também falei para vocês dos processos internos e externos da formação do relevo.
beleza? Uma aulinha bem importante, tá? Bem resumidona, correspondente às últimas aulas da apostila 2, do livro 2, do livro 1 de vocês, né? Que é este aqui, beleza? Então, terminando essas aulas, a gente encerra esse livro e começa o próximo. Um grande abraço para vocês e até semana que vem. Ou melhor, até a aula ao vivo. Tchau!